Fala, mulherada abençoada, dia 79 do nosso devocional, e o nosso tema hoje é Não Escrava. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento aqui contigo. Pedimos, Senhor, para que o Senhor se faça presente nesse lugar, que nós possamos, Senhor, de uma maneira sobrenatural, ter a certeza de que o Senhor está aqui conosco, Pai. Que o Senhor possa se manifestar através da Tua palavra, Pai, e que o nosso coração possa recebê-la. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Gálatas 4:31. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. No devocional diz assim: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Quando eu era criança, meu pai raramente se conectava comigo, a não ser para expressar seu orgulho pelo fato de eu ser durona. Seus apelidos carinhosos para mim eram Tigresa e Pequena Brigona. De alguma forma, vestidos e coisas femininas não combinavam com essas imagens. Eu estava determinada a nunca ser uma bobinha ou uma garota menininha. Então, em um sábado, na época de escola, enquanto assistia a um filme, encontrei a imagem de uma mulher com a qual me identifiquei. Não havia nada de babados ou rendinhas nela. Sua vida era uma aventura empolgante. Ela era uma das belas da elite de Bond, o James Bond. Eu, definitivamente, ficava mais confortável com a imagem de garotas vestindo shorts curtos, carregando armas e correndo com os caras. Aquelas mulheres conseguiam ganhar espaço no meio dos homens e ninguém ousava mexer com elas. Elas não esperavam que um homem as protegesse. Faziam-no por si mesmas. Mas eis o problema quanto às garotas de Bond. Se bem me recordo, pelo menos uma dessas mulheres era morta em cada filme do 007. Ao final, James sempre dormia com a viva que restava, mas eles nunca mais eram vistos juntos. Ele seguia para sua próxima aventura, elas não. Sempre havia outra beldade a perseguir quando ele terminava com as anteriores. Acho que elas eram verdadeiramente Bond Woman, um trocadilho que pode ser traduzido tanto como mulheres de bonde quanto como mulheres escravas, escravizadas por um sistema que não conhecia seu valor. Sei que essa mulher durona, valentona e sexualmente confiante pode parecer, à primeira vista, corajosa, mas não é. Todas as Bond Woman têm medo, em um ou outro nível, especialmente se não estiverem no controle. Por que você acha que elas carregavam armas? Muitas delas nunca receberam dos pais a proteção e o amor de que precisavam quando eram pequenas. Então, decidiram cuidar do assunto por si mesmas. Outras foram amadas e cuidadas, mas deram ouvidos a uma cultura que as encorajava a confiar na própria capacidade de se proteger em vez de em Deus. Mas ao final, todas as Bond Woman se veem alienadas do grupo. Só porque uma mulher é sexualmente desejável não significa que seja livre. Nossa cultura nos dá mais oportunidades de nos relacionarmos com a filha em cativeiro do que com a mulher livre. Mas não precisamos escolher entre esses dois tipos, interpretando a fêmea florida desmaiada ou a sedutora agressiva. Deus criou as mulheres com tantas opções brilhantes e incontáveis quanto são as filhas. Não acredite na mentira de que você está limitada a algum estereótipo criado pelos homens. Nós somos filhas do rei, não Bond Woman, que precisam confiar em coisas que, ao fim e ao cabo, vão desapontá-las. E, como suas filhas, nós somos livres para ser quem somos, sabendo que somos amadas de modo pleno e único. Bom, eu acredito que
até mesmo em questão de devocionais, assim, a gente tem uma interpretação própria, digamos assim, né? No sentido de que nós vamos reter dele, como diz a própria palavra, que é para nós retermos o que é bom, de acordo com aquilo que o Espírito Santo ministrar nos nossos corações. E não necessariamente da forma ou sobre aquilo que o autor colocar ali. Por que eu tô falando isso? Porque já é o segundo devocional que eu sinto que ela tem puxado para um lado feminista. E isso me incomodou um pouco. Então, nesse caso aqui, eu quero realmente expressar coisas que o Espírito Santo falou no meu coração, que eu marquei aqui, de uma forma a nos levar a olhar de fato para a questão de como Deus nos criou para ser. E só para contextualizar e mostrar para vocês o porquê eu entendi dessa forma da parte dela, né, em relação a essa questão feminista. O outro devocional não vou lembrar qual é, porque eu realmente resolvi ignorar. Realmente resolvi reter só o que é bom e deixar para lá o que não concordava. Mas no caso aqui seria essa frase que ela diz assim: não acredite na mentira de que você está limitada a algum estereótipo criado pelos homens. De fato, nós não devemos acreditar na mentira de que nós devemos viver de uma forma rotulada. Mas aqui, tanto pela descrição que ela faz ali a respeito das meninas, né, do tal Bond Woman, da questão ali do filme, do James Bond e tudo mais, eu acredito que ela tenha, assim, escrito no sentido de homens mesmo, e não de ser humano. Então, quando ela fala pra gente não acreditar na mentira de que a gente é limitada por um estereótipo criado pelos homens, ela realmente está falando sobre uma determinação do que os homens falam sobre as mulheres. E então eu quero reverter isso nesse entendimento aqui, para que a gente realmente não seja rotulada por quem quer que seja. Seja por homens, por mulheres, enfim, não importa o gênero, mas sim vamos focar na parte em que ela diz para a gente não acreditar nas mentiras de rótulos, de coisas que as pessoas determinam como nós devemos ou não devemos ser, beleza? Mas então, começando aqui sobre o que o Senhor falou comigo, né? Ela diz assim: sei que essa mulher durona, valentona e sexualmente confiante pode parecer à primeira vista corajosa, mas não é. Aqui, realmente, para mim vem essa questão de, até o próprio nome do devocional é não escrava, de nós não sermos escravas da forma como as pessoas pensam que nós deveríamos ser. Então, no mundo, hoje, a regra, vamos dizer assim, né? A fala mais comum é de que nós mulheres devemos ser essas mulheres super fortes. A palavra que me fez pegar ranço, empoderada. Para mim, só se for no poder do Espírito Santo. E não da forma como realmente o mundo descreve essa palavra, né? Então, ela quer dizer, com essa frase dela aqui, que muitas vezes nós achamos que ser tão confiantes, demonstrar, e aí não é de dentro para fora, é só para mostrar para os outros mesmo, que a gente é tudo aquilo, a gente se acha corajosa, mas na realidade, ou nós estamos passando aquilo que nós não somos, fingindo para não desagradar, enfim, né? Para não ser menos do que os outros, ou por tantos motivos, ou estamos enganando a nós mesmas. Porque, de fato, nós aprendemos aqui nesse devocional que ninguém é forte em si, somente em Deus, porque é dele que vem a força. A força para nós sermos verdadeiramente corajosas
vem dele e não de mostrar se nós somos duronas, valentonas, autoconfiantes. O que importa na realidade não é aquilo que a gente passa para os outros, mas o que a gente é de verdade. Porque ninguém sustenta uma máscara por muito tempo. Nós somos o que somos. E isso um dia sempre vai vir à tona. E aí a mensagem que me vem ao coração aqui é sobre... Ela fala que como suas filhas nós somos livres para ser quem somos, sabendo que somos amadas de modo pleno e único. Foi Ele quem nos criou. Então Ele sabe quem verdadeiramente nós somos. E se como ela coloca aqui que a gente não tem que escolher entre ser tão delicada ou ser tão durona e forte, nós temos que verdadeiramente escolher ser quem Ele nos criou para ser. E como a gente descobre isso? Tendo um relacionamento profundo com Ele. Ninguém melhor do que o seu Criador para dizer como Ele fez você. O que de fato aqui ela coloca, e é verdadeiro, nós somos únicas. Cada uma formada e pensada, projetada de uma forma única. E aqui então me vem à mente a palavra identidade. E aí eu pergunto para você hoje, você sabe quem você é em Deus? Deus criou as mulheres com tantas opções brilhantes e incontáveis quanto são as filhas. Opções, porque somos únicas, ou seja, formas variadas. Quais são as suas características? Quem você é em Deus? Você sabe? Um dia o Senhor me fez fazer uma lista, porque de fato muitas vezes, e até em relação a isso mesmo que nós falamos há pouco a respeito dos estereótipos, dos rótulos que nos colocam, eles encobrem quem verdadeiramente nós somos. Dando um exemplo sobre mim, o Senhor não me criou para ser uma pessoa que fala de forma grosseira, mas por muito tempo da minha vida e por inúmeros motivos, principalmente externos, que eu deixei, que eu permiti que me controlassem, porque eu não tinha nem entendimento e nem maturidade, mas ainda assim era minha responsabilidade. Mesmo que fosse na minha ignorância, não importa, eu permiti que essas pessoas fizessem isso. Por conta daquilo que me falavam ou que me faziam, eu simplesmente respondia. Ali, pá, me bateu, levou. Era na lata. E eu tinha uma convicção dentro de mim, onde eu dizia que, com orgulho ainda, que eu era sincera, como uma característica boa. Não, eu sou sincera. As pessoas me falam e eu, falo a verdade mesmo. Doa quem doer. Adorava usar essa frase. Até que um dia o Espírito Santo olhou pra mim e falou: querida, acorda. Você não é sincera, você é grossa. E há uma grande diferença entre essas duas coisas. Vocês não têm ideia da vergonha que eu senti naquele dia. E era um papo assim, só eu e ele mesmo. E foi a partir dessa fala dele pra mim que ele foi me transformando. E quando a gente pensa em transformação, que eu falei inclusive no devocional de ontem, se não me engano, nós pensamos em, estamos num jeito, num estado, somos transformadas em outro. Mas a gente não para entender que a transformação não é apenas de algo ruim para algo bom, mas na realidade é uma transformação de Deus do ser humano caído, que como dizem, vem com o pecado original, que é lá de Adão e Eva, e é transformado ao longo da sua vida, se essa pessoa permite, é óbvio, que o Senhor entre na vida dela. Essa pessoa é transformada ao longo dessa jornada em quem Deus criou ela para ser lá no começo. Então, se hoje eu tenho esse domínio próprio, se hoje eu tenho mais paciência, se hoje eu meço as minhas palavras e peço para o Espírito Santo me ajudar com elas, para que eu possa, sim, ser sincera sem ser grossa, é porque
Ele me transformou em quem Ele já tinha me criado para ser. E eu ainda não era por conta do pecado, ao qual eu estava escrava antes de conhecê-lo. Então eu posso hoje, como é o nosso tema aqui do devocional, não ser mais escrava, mas livre para ser quem o Senhor me criou para ser. Que é justamente a última fala dela aqui. Como suas filhas, nós somos livres para ser quem somos, sabendo que somos amadas de modo pleno e único. Então, se eu consigo tirar uma lição desse devocional aqui de hoje, é que de fato eu não sou mais escrava dos rótulos, dos estereótipos e nem do pecado que me mantinha longe de ser quem verdadeiramente o Senhor me criou para ser. Hoje eu sou livre para descobrir em Deus a cada dia quem é a Joyce que o Senhor criou. E assim eu desejo e eu oro, que é o que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, para que você também possa perguntar para o Espírito Santo quais são os rótulos que colocaram em mim e eu aceitei. Rótulos dos quais eu preciso hoje me libertar. Porque eu fui rotulada de uma pessoa grossa. Eu sei o que um rótulo faz com uma pessoa quando a gente aceita ele. Sabe aquela brincadeira de olha como você tá brava. E você não tá brava. Mas aí você olha pra pessoa e fala eu não tô brava. Aí, viu? É isso que um rótulo faz. Você já sabe que o Senhor transformou você. Já sabe que você não é daquele jeito. Ele já te mostrou quem verdadeiramente você é. Hoje as suas atitudes são completamente diferentes, mas algumas pessoas querem manter você presa naquele passado. Elas não aceitam que você tenha mudado, porque elas não conseguem mudar. Elas não tiveram esse encontro com o Senhor para descobrir que elas mesmas estão vivendo numa mentira, numa escravidão de ser quem elas não são. Elas ainda não descobriram em Deus quem o Senhor as criou para ser. E aí elas querem que você também se mantenha nesse lugar. Não aceite mais esses rótulos. E se você tem dúvida de quais são os rótulos que ainda te marcam, mas que você sabe, porque o Espírito Santo já te mostrou que você não é mais assim, rejeite eles hoje. Não aceite mais. Receba a paz no seu coração de saber quem você é. E não se importar com a opinião dos outros, porque a opinião que verdadeiramente importa é somente a daquele que criou você. E se, por exemplo, no meu caso, ele está dizendo para mim, hoje você é transformada, você não é mais uma pessoa grossa. Então eu não sou, independente do que as pessoas pensem, falem. E se você ainda não sabe quem é, pergunta para ele. Pede para o Espírito Santo ir soprando no seu ouvido quem você é. Pegue um caderno, faça essa lista. Eu tenho certeza que assim como eu, quando eu fiz, você vai se surpreender. Amém? Vamos fazer a oração do nosso devocional? Pai, quero abraçar tudo aquilo que Tu me fazes ser. Quando eu for tentada a desempenhar um papel menor, faz-me lembrar de quem realmente sou. Vamos declarar a nossa frase do dia? Eu sou forte, porque não estou limitada a uma imagem fictícia de mulher. Sou uma filha do Deus vivo. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, pedir para que o Senhor revele a cada uma das suas filhas aqui quem verdadeiramente nós somos. Que em nome de Jesus, todo rótulo, todo estereótipo que vier, Senhor, de fora, Pai, tudo aquilo que é externo, que tenta nos moldar e nos dizer quem somos, seja cancelado agora em nome de Jesus. Que a identidade que nós temos seja encontrada somente em Ti e na Tua voz, naquilo que o Senhor diz quem somos. Somente o Senhor, que é o nosso Criador, pode de fato dizer e determinar
quem nós fomos criadas para ser. Que nós tenhamos nossos ouvidos abertos e sensíveis para ouvir o Teu Espírito Santo nos dizer cada uma de nossas características. E que nós possamos ser então transformadas de dentro para fora em quem o Senhor nos criou para ser. Que nossas atitudes venham a revelar isso. E em nome de Jesus, o Senhor possa nos ajudar a viver da forma que o Senhor nos direciona a viver, como filhas do Rei. E assim que nós possamos de fato entender que nós somos livres para ser quem o Senhor nos criou para sermos, sabendo que somos amadas de forma plena e única por Ti. E que toda a nossa força e a nossa coragem venham de Ti e não sejam baseadas naquilo que achamos que devemos ser perante o mundo, como mulheres duronas, valentonas, autoconfiantes, mas sim entendendo sempre que não é na força do nosso braço, mas na Tua força em nós. Em nome de Jesus, revele hoje, Senhor, a identidade de cada uma das Suas filhas aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora, que você possa ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.